na segundona de manhã, de vez em quando, passa a perna na gente. Eu falei, o ex-vice-presidente, não sei de onde, mas agora eu vou me consertar. Para a gente poder conversar com os nossos analistas a respeito do ex-vice-presidente da República e agora senador, Hamilton Mourão. Nós temos informações aqui para compartilhar com vocês a respeito do cartão corporativo dele. Mourão gastou 3.800.000 reais com o cartão corporativo ao longo dos 4 anos de mandato. A relação das despesas, exatamente assim, o que foi utilizado, foi divulgada hoje pela agência Fiquem Sabendo, que pediu a lista com base na Lei de Acesso à Informação. As principais despesas foram com alimentação e também com hospedagem, que somam 3.100.000 reais. O montante equivale a quase 80% do consumo no período. E aí a gente tem a Basília Rodrigues e também o Gustavo Uribe para a gente poder repercutir isso aqui. Ô, gente, essa divulgação está dizendo que os gastos são, por exemplo, com hospedagem. Mas quando você é um presidente da República ou ex-vice-presidente da República, não sei onde é que eu tirei isso, você já não tem o direito, Uribe, a essas hospedagens? E o vice-presidente teria de se explicar, de repente, de onde é que... Como é que fica isso daqui para frente? Você não teria direito quando você sai de Brasília, né? Em Brasília você tem o Palácio do Jaburu, que é da Vice-Presidência da República, mas viagens pelo país e ao exterior. É inteligível e razoável que tenha havido um aumento em 2022, porque foi o período da disputa presidencial em que você teve, por exemplo, Jair Bolsonaro não fazendo viagens ao exterior. E aí Mourão, por exemplo, chegou a representar o Brasil na África, da comunidade dos países de língua portuguesa e representando em outras cerimônias oficiais para as quais Jair Bolsonaro não foi. Por isso que você teve esse aumento. Mas realmente há alguns gastos de dia a dia com chocolates e mercado que são muito altos, que provavelmente haverá um tipo de discussão no Congresso Nacional. O próprio cartão corporativo de Jair Bolsonaro, já há alguns pedidos de esclarecimento do próprio Jair Bolsonaro em algumas comissões do Congresso Nacional. O que a gente precisa entender é realmente a necessidade de mudanças em relação ao cartão corporativo, porque ele é usado muitas vezes não só para compras em viagens, mas para afazeres do dia a dia. E aí acaba confundindo o que é fornecimento de cozinha, de palácio, por exemplo, compras mensais. Eu dou um exemplo, tem um mercado que é até interessante, na República Brasileira o poder muda, mas este mercado específico sempre atende a presidência da República, que é o La Palma, que é o mercado aqui da Asa Sul de Brasília, o mercado gourmet. Ele atendeu Michel Temer, ele atendeu Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, que é o mercado onde você tem entregas semanais e mensais de produtos da cozinha do Palácio do Governo. Olha. Então, é uma discussão que vale ser feita a partir de agora. Quais são as limitações dos cartões corporativos? Até que ponto eles podem ser utilizados não apenas para quem está à frente do poder, mas também da comitiva presidencial? No cartão corporativo de Jair Bolsonaro, há muitos gastos de viagem de Jair Bolsonaro, por exemplo, que ele fez para algumas cidades do país, em que você teve o pagamento que mais de 100 mil em lanches, mas é que era para atender aqueles que faziam parte da comitiva. E aí tem Gabinete de Segurança Institucional, Polícia Federal, integrantes de outros ministérios. E aí os gastos acabam sendo altos. Eu perguntei da hospedagem, porque, por exemplo, quando você vai viajar por uma empresa, você está numa firma e você vai viajar. Geralmente é a própria empresa que já faz a reserva, já faz tudo. Você só usa o cartão, né? Entregam dizendo assim, olha, só use se precisar, tá bom, querida? Porque já fazem tudo antes. Então, no caso de viagens da presidência, eventualmente eles também usam o cartão corporativo para fazer esse tipo de reserva. Então, é isso que a gente está entendendo, Basília. Entra no cartão corporativo, só explicando rapidinho. Claro. Entra no cartão corporativo não só do presidente, mas da comitiva inteira. E essa lanchonete que presta serviços aí, esse mercadinho gourmet, será que eles têm um contrato de confidencialidade? Já estou aqui curiosa. É um mercado pluripartidário, né? A depender dos gastos que a gente mercado vê democrático deste DF. Democrático, exatamente. Mas existem, pelo menos, algumas evidências aí desses gastos que apontam para caprichos. Então, talvez até extravagâncias. Isso precisa ser analisado, talvez seja objeto de investigação. Depende do clima político, né? Saber se haveria um opositor ou um divergente às ideias de Mourão
Mourão que queira investigar mais a fundo o porquê, por exemplo, dele ter gasto R$ 1.300, cerca de R$ 1.300, em um restaurante em Lisboa, numa sentada só, pelos dados que foram obtidos aí pelo Fiquem Sabendo. As nossas colegas Giovana e também a Jéssica Moura fizeram, então, uma triagem dessas informações para a gente poder trazer o olhar da CNN sobre este levantamento de dados. Até aqui, a assessoria de Mourão foi procurada, obviamente, antes da publicação dessa reportagem, e o vice-presidente, hoje senador, ainda não se manifestou. Eu acho que o aspecto mais importante de toda essa discussão, essa análise que a gente está fazendo aqui, é como transparência leva à informação, né? Como transparência leva uma avaliação mais clara, né? A gente acaba sendo repetitiva, mas é isso, transparência leva a mais transparência, porque esses gastos já aconteceram e eles estavam sendo feitos cada vez mais ano após ano. Esse levantamento mostra que em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro-Mourão, a vice-presidência gastou R$ 427 mil. E no último ano, obviamente, ano eleitoral, então isso também tem que ser levado em consideração, a vice-presidência gastou R$ 1.600.000, então 4 vezes mais do que no primeiro ano de governo. Então, por quê? É normal que com a inflação as coisas tenham ficado tudo mais caras, né? No meio do caminho passou uma pandemia, um vendaval de Covid-19, mas por que o gasto, de acordo com esse levantamento de dados, pulou de 427 mil para R$ 1.600.000? São informações que somente o gabinete da vice-presidência, a equipe de Mourão, poderá descrever, poderá explicar. E a gente já pediu e está aguardando essa resposta. Estamos abertos aqui para expor, caso a resposta chegue. Giovana Inou e Jéssica Moura foram citadas aqui pela Basília. Muito massa quando a gente cita os nossos colegas, né? E sempre mostrando também, né, gente, que a gente tem um tantão de gente talentosa e dedicada aqui fazendo o jornal, apesar de que é sempre esse rostinho de Basília de Uribe, né, com muito colágeno, que aparecem aqui para vocês.